Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja no seu coração. A meditação de hoje, a nossa mensagem está no Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quando nós vivenciamos uma determinada realidade muito dura, a nossa reação é o que conta nessa oportunidade. Se estamos preparados para dias difíceis, mesmo que tenhamos uma dificuldade inicial, nós saberemos enfrentá-los. Mas se nós não nos preparamos para essas adversidades, nós teremos alguns sentimentos como medo exagerado ou um choro desesperado e descontrolado, uma estagnação e muitos sentimentos que pessoas têm quando na verdade não estão preparadas para enfrentar a morte, para enfrentar a perda, por exemplo, de um emprego, a perda de uma pessoa querida. E esse salmo nos faz pensar um pouquinho sobre como nós podemos transformar os sonhos em realidade. E nós observamos que no contexto desse texto diz que, juntamente com a crise internacional do ano de 539 a.C., a Pérsia ela obteve a supremacia sobre a Babilônia, que dominava então. Chegou então a oportunidade dos judeus se restabelecerem em Jerusalém. Esse Salmo 126, que é conhecido como um dos salmos de degraus, que eram usados nas peregrinações ou nas 7 festas anuais do povo de Deus, ele retrata o retorno dos exilados da Babilônia, quando os israelitas tiveram a permissão do monarca Ciro de retornar a Judá. Na verdade, eles tiveram um momento difícil por causa dos seus pecados, por causa da sua arrogância, a sua dura cerviz, pecados esses que os levaram então ao cativeiro. Como os servos de Deus devem viver? Será que lhes é permitido somente sofrerem, nunca pensarem numa libertação? Ora, o Senhor já tinha libertado o povo de Deus do Egito, onde tinham sido escravos. Será que lhes é permitido sonhar? Sem dúvida. Depois de 70 anos de cativeiro, que foram profetizados pelo profeta Jeremias, já estudados no livro de Jeremias 25:11, Jeremias 29:10. O Senhor então aqui em Esdras, no capítulo 1, no verso 1, diz que despertou o espírito de Ciro. Na verdade, o Senhor é que move os reis para onde ele deseja. E ele deu então ao povo do Antigo Testamento a liberdade de voltar a Sião. Sião, que era o monte que estava ali em Jerusalém e que representava a presença de Deus. Isso foi como um sonho. Ora, um sonho é um misto entre a realidade e a fantasia. E agora esses sonhadores que estão aqui no verso 1, quando o Senhor restaurou
a sorte de Sião, ou a sorte do povo de Deus que o adorava no Monte Sião, o povo então diz: ficamos como quem sonha. Mas aquele sonho precisava ser transformado em realidade, porque senão ele se tornaria mera expectação. Ele deveria ser realizado através de ações. Então aqui a nossa pergunta e a nossa demanda de hoje: como transformar o sonho em realidade? Do ponto de vista e da cosmovisão bíblica, a Bíblia nos mostra que para transformar um sonho em realidade é preciso não somente ações que levem ao que desejamos se tornar algo prático. Isso naturalmente nos leva a ser extremamente pragmáticos e não consultar a Deus. Será que é da vontade de Deus? Será que isso está correto diante da palavra de Deus? Se eu sou um seguidor, um discípulo de Cristo, eu devo estar preocupado com isso. Então, a primeira coisa que nós observamos, se queremos transformar um sonho em realidade, a primeira coisa é termos os princípios que nos levem a fazer isso. Nós somos dirigidos não por sentimentos, não pelas situações ou pela a visão do mundo, mas nós somos dirigidos por princípios, pelos absolutos de Deus. Deus é soberano e nós cremos que esse Deus age de uma maneira inequívoca nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós temos no coração é a alegria e o louvor. No verso 2, no verso 3 de Salmo, diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, de louvor. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eugene Peterson tem uma frase interessante num livro sobre discipulado, uma longa obediência numa mesma direção, e ele diz que a alegria não é exigência do discipulado cristão, mas a alegria é uma consequência do discipulado cristão. Isso significa que se você é um discípulo, se você é um seguidor de Cristo, a alegria não somente é um estado de espírito, mas a consequência, um fruto do Espírito. A nossa boca, diz a NVI, encheu-se de riso e a nossa língua em cantos de alegria. E isso significa que não só alegria, mas o louvor que sucede então a alegria. O louvor é o reconhecimento de que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Até as nações reconheceram isso e até o povo de Deus. Matthew Henry tem uma frase interessante que ele diz, um texto: bom é que observemos o que representa para nós os livramentos que o Senhor concede em favor da sua igreja, para que nós nos regozijemos neles. E como deveria ser valorizada, diz ele, a redenção da ira vindoura, do poder do pecado e de Satanás. O pecador convencido de sua culpa e do perigo que se expõe recebe a paz em sua consciência e poder para romper com seus pecados quando contempla o Salvador crucificado, e muitas vezes pode apenas crer que a perspectiva que lhe é aberta seja uma realidade. Então, como é que você transforma o sonho em realidade? Primeiro, com alegria e louvor. Então, desenvolva como discípulo esse segundo fruto do Espírito, que é alegria, e louve, reconheça o Senhor nos seus caminhos, o que Ele está fazendo. Não só foque no que está acontecendo de errado, como a dificuldade de lidar com a pandemia, ou as pessoas que estão morrendo, só isso que aparece na televisão, mas foque no louvor e na alegria, que é o fruto do Espírito, na alegria que Deus tem ao seu coração. Como transformar o sonho em realidade? A segunda lição é nós trabalharmos com a piedade, com a fidelidade. O verso 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. No Neguebe, ser restaurado do cativeiro significa muito mais do que o retorno à terra prometida. Tornava-se imprescindível a busca da comunhão com Deus e
a sua aliança. O reconhecimento das misericórdias de Deus nos anima a orar e até que elas se completem em nossas vidas. Lamentações de Jeremias nos dizem, no capítulo 3, um texto que você já conhece e deve aplicar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Enquanto estamos nesse mundo, nós temos muitos motivos aqui para orar, mesmo em temas que nos levem à abundância e temas que nos levem a não termos quaisquer razões, muitas vezes, porque você está orando, porque eu tenho saúde, ou porque eu não tenho saúde. Eu vou orar porque as coisas financeiras estão difíceis, ou porque não estão. Eu vou orar por coisas desse tipo, ouvir as pessoas que estão ao meu lado, as suas queixas, as suas dificuldades, orar com elas, orar por elas, com todos os cuidados nesse tempo de pandemia, mas nós estaremos então buscando esses motivos e reconhecendo as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. É interessante que esse texto diz que o salmista pede que o Senhor restaure a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ora, o Negueb era um local que ficava ao sul de Israel. Ali a terra era muito seca e a maioria do ano a terra ficava seca, mas havia um temporal, uma chuva chamada Vadi, ou Vadi, onde os leitos do rio, aqueles sulcos, eram formados nessa estação chuvosa, e um grande volume de água caía naquela localidade e inundações se tornavam perigosas e a água poderia carregar as pessoas que passavam por aquele leito daquele rio seco, né? Era conhecido hoje como uma tromba d'água, né? Um volume muito grande de água num lugar só, levando aquelas pessoas ao desespero. Você pode olhar no YouTube e procurar torrentes no Negueb, e você vai achar alguns vídeos que mostram o tempo seco e as pessoas ali vislumbrando a quantidade absurda de água que passam ali. Então, o que o salmista está, na verdade, pedindo? Se o Senhor já restaurou o povo de Deus, por que ele pede restauração? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Ora, os restaurados estão suplicando ao Senhor que restaure a sua sorte, o seu destino, a sua vida. É uma oração pela intervenção diária de Deus, o Deus soberano, sobre as suas vidas, para que não o esqueçam, como fizeram no passado os seus pais lá no Egito, como fizeram os de Israel perante os assírios, os da Reino do Sul perante os babilônios. Eles não esqueçam do Senhor nessa situação. Como transformar o sonho em realidade? Em terceiro lugar, com trabalho e com esperança. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, diz o verso 5. O verso 6 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Os santos que sofrem costumam chorar porque partilham as calamidades da vida, assim se expressou Matthew Henry. E todos nós passamos por enfermidades, por dificuldades financeiras, por problemas relacionais. E não é raro que alguns crentes tenham uma cota maior, bem como as demais pessoas. Porém, aqueles que semeiam em lágrimas, isto é, eles cumprem a sua vocação, o seu chamado, mesmo no estado que seja aflitivo, eles estarão semeando em lágrimas, e isso mostra um trabalho. O nosso Deus também, mesmo observando que o nosso pecado desagrada
não entendo que Deus assim chore por causa dos nossos pecados, não há um texto na Bíblia que mostre claramente isto, né? Alguns textos insinuam, mas não mostram, mas na verdade Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, em João 5,17. Isso nos leva a pensar que, como filhos desse Deus, nós somos chamados a trabalhar mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de aflições, mesmo no meio do desemprego, mesmo no meio de dificuldades tremendas que muitos de nós, muitos dos filhos de Deus, daqueles que creem em Cristo, acabam passando. Nós não devemos nos enganar. Há uma lei que está expressa aqui nesse salmo, a lei da semeadura e da colheita. Isso está em Gálatas também, no capítulo 6, versos 7 a 9, quando Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele há de ceifar, não é? Ou como o caboclo diz, aquilo que quem planta colhe. Porque o que semeia, diz Paulo, para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Como transformar o sonho em realidade? Nós aprendemos com alegria e louvor, com piedade e fidelidade, com trabalho e com esperança. Não há mágica aqui, mas há aplicação de princípios. Não é algo fácil, eu posso dizer, mas é algo que é bastante recompensador para aquele que o pratica. Como é que nós aplicamos esse salmo? O reformador João Calvino, no seu comentário no livro 4 desses salmos, ele diz que primeiro, esse salmo é exortação à gratidão. Então, aprendamos também a agradecer a Deus. Em tudo dai graças, diz Paulo. Segundo, Calvino diz que é uma súplica para que Deus aperfeiçoe aquilo que ele está começando ou tinha começado em nós. E, em terceiro lugar, é a constatação da restauração progressiva através da lei da semeadura, isto é, aqueles que semeiam com lágrimas vão colher com júbilo. Uma coisa que nós temos que reconhecer nesse salmo aqui é o Senhor. Essa palavra que ele usa aqui é a palavra Yehová, o tetragrama sagrado dos judeus, é a palavra que nos chama mais a atenção. Então, o ser genuíno servo de Deus, ou nós nos tornarmos um servo genuíno de Deus, é o que o Senhor deseja. Entretanto, há uma grande tentação que os filhos de Deus têm, daqueles que são servos, de tentarem querer se assenhorar-se de Deus. No Decálogo está escrito, Êxodo 20, no verso 3, não terás outros deuses diante de mim, o Senhor diz. Então, na verdade, nós não podemos nos fazer deuses, nós somos servos, nós não podemos tornar coisas ou pessoas senhores também, há um só Senhor. E Jesus então disse que, em terceiro lugar, não há dois senhores, há somente um Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. E o próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, ele disse lá em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, diz Jesus. O reverendo Hernandes, numa meditação nesse texto, ele diz que não podemos amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Aqueles que se apegam às coisas materiais fazem do dinheiro um ídolo. Por isso Jesus disse que o dinheiro torna-se mamon, um deus na vida dessas pessoas. O problema não é o dinheiro, diz ele, mas o amor do dinheiro. O problema não é carregar dinheiro no bolso, mas carregar o dinheiro no coração. O problema não é ter dinheiro, mas o dinheiro nos ter.
O dinheiro é um bom servo, diz ele concluindo, mas um péssimo patrão. O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? É Deus? Você o procura em oração? Você está orando diante dele? Você lê a palavra dele numa busca piedosa e sincera? Ou você tem valorizado mais o trabalho, o emprego, o dinheiro que dele provém do que o Senhor das nossas vidas? Qual é o valor que o reino de Deus ocupa na sua vida? Jesus disse em Mateus 6,33 que o reino de Deus tem que ocupar o primeiro lugar e as outras coisas nos serão acrescentadas. Em último lugar, o salmista diz aqui nesse verso de número 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, é 4 mesmo, né? E ele diz então que o que ele está realmente pedindo é uma oração, na verdade, contínua da nossa dependência dele e a nossa súplica de libertação por diversas situações. Pratique isso. Não seja apenas um sonhador, mas um semeador, mesmo que você semeie lágrimas. Mas o verdadeiro servo de Deus é aquele que, mesmo que semeie lágrimas, ele vai colher com júbilo, com alegria. Aplique esse texto na sua vida, que o Senhor abençoe. E nesse momento difícil, nós estejamos a ser levados a semear com júbilo e diante do Senhor, mesmo que a situação seja difícil. Que Ele nos abençoe. Amém.